Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria, Andarilho Tópico, seu blog Santo Nome, blog Vídeo Imagem e Som, você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Resposta, obrigado, tá? A você que participa aí das nossas plataformas, você que acompanha a nossa jornada, mais de 32 anos estamos no front aí, do corpo a corpo, do Book Distribution, e Águia Sanquinda na praia, diante Rio Bedaçá. O que a gente vai fazer? A gente tá nessa há muitos anos, né? Alimentos para a vida, né? Christian Prassada, enfim. Pessoas que me conhecem agora, recentemente, escreveram isso no canal, muito obrigado, tá bom? Cada pessoinha é muito importante no nosso canal. Seu like é muito importante, seu dislike também, se você quiser, você escolhe. Triple C, curta, comenta e compartilha. Olha só que bacana, certo? E você ajuda o engajamento do canal e nossos vídeos, nossos conteúdos passam a ter mais relevância e vai chegar em mais pessoas e porventura, por tabela, irá ajudar pessoas, muitas pessoas, tá certo? E eu queria mandar um abraço aqui para algumas pessoas que sempre fazem comentário aqui, Dilene Cunha, Laudermir Teodoro, obrigado, viu, Laudermir, tá sempre comentando, o professor aí, Elisandro César Silva, Arena Gamer, sempre de vez em quando tá aqui, Magna Oliveira, Ataliba, enfim. Eu queria também fazer responder uma pergunta, um questionamento nessa podcast que nós estamos fazendo. Essa podcast vai direcionada aí ao William Virgílio. Ele fez uma pergunta, achei muito importante a sua pergunta, a qualificação do Virgílio, que eu fico muito feliz de ver e observar pessoas qualificadíssimas que queiram vir para a educação. A gente precisa oxigenar o meio acadêmico, né? O meio acadêmico, enfim, está meio meio pantanoso, se é que me entende, né? E a gente precisa de pessoas que vão aí oxigenar esse ambiente aí com a qualificação e a gente fica feliz. Por exemplo, o Felipe faz uma pergunta, meu amigo, minha amiga, que possa ser sua dúvida. Mestre, sou formado em Engenharia da Computação, olha só que curso. Fiz especialização, olha o cara, faz uma pós-graduação e fez uma outra pós-graduação, stricto sensu. Mestrado, ele fez mestrado em Engenharia Elétrica. Tenho proficiência em Física e Inglês, na qual já ministrei aulas no meu caso, só a Física me habilitará para dar aula ou se fizesse inglês também poderia dar aula. Onde acho essa relação entre as áreas? Veja só, meu caro William Virgílio, primeiro de tudo, parabéns. Você tem mais qualificação aí e conhecimento do que muitos professores aí que estão dando aula. É verdade, eu fico feliz por isso. E você, com a sua disposição, com a sua escrita aqui, ó, a pontuação correta, tudo certinho, né? Pô, mas que bacana ver isso aí, sabe? Fico feliz, ó, parabéns, ó. Manda um abraço para seus pais aí, né? Temos muito orgulho de você, viu, William? Parabéns mesmo, do fundo do meu coração. Estou muito feliz de ver o seu comentário, sua formação, sua dedicação. Pessoas assim como tu que nós queremos ver na educação, sabe? Então, o que você pode fazer? Vou dar vários caminhos aí, você escolha o que você queira. Você já é professor, ponto. Você já é professor. Aquele que dá aula é professor. Quem sabe dar aula, professor. O que você está querendo buscar são caminhos maiores para o inglês, por exemplo, de física. Se você já deu aula, você está dando aula, o que você pode fazer aí? Com a sua formação, você poderia estar fazendo um curso de segunda graduação em inglês, licenciatura em inglês, português e inglês. Porque aí você poderia dar aula como professor concursado, ou seja, você poderia fazer concurso para ser professor de inglês, tá certo ou não? Você, para concursos públicos de professor de física, você precisa também ter licenciatura em física.
Então, como você tem aí a proficiência aí na física, o que eu quero trazer aqui para você? Você deveria estar focando aí o inglês. Você já tem, tranquilo. Na física, principalmente, porque inglês você já tem, é natural para você. Então, você poderia estar fazendo formação pedagógica em física e também formação pedagógica em português e inglês. São cursos rápidos aí que duram aí máximo um ano. E ao final do curso você terá um diploma de licenciado em física. Se você fizer o português e inglês lá, né, com habilitação para inglês, né, você terá um outro diploma. Um outro caminho que é possível para você é fazer uma segunda graduação de licenciatura em física. Então, a formação pedagógica R2, esses cursos que são abreviados, tá certo? Esse curso você faz em menos tempo, mas a carga horária desse curso reduzido é de 760 horas, se for a resolução de 2019. Se seguir a resolução de 2015, que ainda, por incrível que pareça, hein, ainda há possibilidade de fazer nessa formação, por causa do prazo que a nova R2, agora R3, né, R4, deu para a nova resolução entrar em vigência, 2 anos. Então, você poderia estar fazendo em 760 horas ou 1.400 horas, ou seja, é um curso reduzido e o histórico escolar tem a carga horária reduzida também. A segunda graduação é um outro caso. Você irá aproveitar as disciplinas que você fez no mestrado, na especialização, na engenharia da computação, e as aulas que você deu de física, você vai usar todos esses elementos para eliminar matérias, disciplinas. Então, essas disciplinas sairá no seu histórico escolar como disciplinas cursadas com aproveitamento de estudos. Então, você não vai precisar cursar de novo. Só que a carga horária do curso vai sair cheia, 3.200 horas. Então, é uma possibilidade interessante para você. Essa segunda graduação não é segunda licenciatura, tá? Porque segunda licenciatura para quem está em licenciatura. Mas uma segunda graduação de licenciatura em física. Tá certo? E você que quer dar aula de inglês também, a correlação, não existe uma correlação aí. O que você pode fazer aí no sentido, para concursos feitos de concursos públicos, né? Você teria que ter a formação de licenciado português, habilitação em inglês, que você pode conquistar através da segunda graduação também, ou através da formação pedagógica. Então, sugiro a você que faça aí segunda graduação em licenciatura em física e depois você faz uma formação pedagógica aí em inglês, porque você já domina essa disciplina. Ou você faz formação pedagógica também em física. Você escolhe aí o que você queira. Você pode fazer essa opção, fazer os dois juntos ou não. Mas como professor eventual, você pode dar aula de qualquer disciplina que você queira. Faltando professor, você tendo inscrição na diretoria de ensino da sua localidade, você poderia estar dando aula. Se você já deu aula aí de inglês também, conta pontos para você, né? Enfim, então você poderia estar fazendo isso. Parabéns mais uma vez. Então, repetindo, você poderia estar fazendo segunda graduação em física, tá certo? Ou formação pedagógica, você escolhe aí. Eu acho melhor, no seu caso, pela sua formação, fazer segunda graduação, aproveitar as disciplinas que você já fez aí, de mestrado, especialização, pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, a próprio curso de engenharia da computação, você já deu aula também. Então a segunda graduação acho que se encaixa melhor com o teu perfil. Essa é a minha visão pelas informações que foram passadas. Você também poderia fazer segunda, a formação pedagógica, né? Aqueles cursos que você faz em menos tempo também. Agora, sobre inglês, né? Não tem correlação com as disciplinas que você está falando sobre a física, o mestrado e também a engenharia. Não tem correlação, aparentemente, muito embora possa ser que algumas disciplinas tenham que ter livros em inglês, então o inglês é um diferencial para você se aprofundar na sua área de física e da engenharia da computação. Beleza, pode ter, essa pode ser uma correlação, mas enfim,
Como professor eventual, a sua formação é suficiente. Você faz inscrição na diretoria de ensino, você já deve saber mais ou menos os caminhos, os meandros, né, da questão, e dando aula. Sobre o inglês, você poderia fazer também uma segunda graduação em inglês, português e inglês, ou fazer aí uma formação pedagógica em inglês, né? Português, habilitação para inglês. Então, eu acho que é isso, essa a questão. No mais, como você já tem mestrado e você está na área, se você porventura passar no concurso e você tiver essa formação, olha só o que eu estou falando aqui, pelo seu perfil, você é uma pessoa muito estudiosa, ok? Então, a gente tem que mostrar as possibilidades para as pessoas. Então, ao fazer um concurso aí, quando você tiver formação, né, por exemplo, de segunda graduação em licenciatura em física, você presta concurso público e está faltando professor. Passando, você vai começar a dar aula no estado ou no município aí. O município sempre, os municípios pagam um pouco mais do que o estado, né? Às vezes pode ter localidades que não, mas aqui em São Paulo, geralmente a rede municipal paga mais que a rede pública, que a rede estadual, aliás, né? Só que o professor de física nos municípios, né, como vai até a 8ª série ou até a 4ª série, 4º ano, né, o 5º ano, aliás, os anos iniciais e o Fund 2, geralmente você vai dar aula de ciências, né? Então tem essa questão aí que eu acho que vai dar muito bem contigo aí. Ou no ensino médio, que é mais no estado. Então você tem essa possibilidade. Adentrando o espaço como professor, depois de formado, com a habilitação correta, porque você já é professor, tá? Você só está buscando uma habilitação específica para poder entrar na máquina pública. Uma vez entrando na máquina pública, o inglês vai ser natural para você buscar essa outra formação. E aí o que acontece? Aqui no estado de São Paulo e outros estados, no município também. Você, como você tem especialização, você entrou no espaço dentro da escola pública, você já vai ter um aumento. Por quê? No Brasil, o professor nível 1 é o professor que tem um magistério, nível médio. Então, qualquer professor que tenha nível superior, já é nível 2, vai ganhar mais, né? Como você tem especialização aí, lato sensu, você vai ganhar um pouco mais também. Por causa do seu estudo, é o plano de cargos e salário, vai privilegiar quem estuda. E também a meritocracia também, o tempo que você fica na rede pública. E você tem um mestrado, então aumenta bem o salário. Para você ter uma ideia, em Americana, que eu acompanhei bem esse processo, eu fiquei 1 ano na SEDUC de Americana, prestando serviço, né, no almoxarifado central da Secretaria de Educação e na padaria, né? Então a gente distribuía caderno, material escolar da Secretaria da Escola, né? Roupa, tudo que fosse dentro da escola, alimentação, a gente, né? Para limpeza, tudo a gente ia para as escolas fazer a logística, né? E eu, ao acessar o plano de cargos e salários do pessoal de Americana, por exemplo, quando você é professor e você tem lá uma pós-graduação lato sensu, você aumenta o seu salário 8%, ok? Se você tem um mestrado, você vai para 15%, você recebe um aumento de 15%. E se você tem ali um doutorado, é 20%. Tá certo? E se você tem um doutorado, né, mestrado é 20%, e se você tem um doutorado, acho que se não me engano é 30%. Então aumenta bem o salário, tá certo? Então, você estando na máquina pública, dando aula, com a formação que você tem, né, naturalmente, tendo, muito bem explicado, feito a formação de segunda graduação em física. Como você já está dando aula de física, você pode fazer segunda graduação em inglês, também pode fazer, tá certo? Você que escolhe aí qual que você quer dar prioridade, né? Então, estando dentro do espaço lá público, como professor, né? Então, naturalmente você vai conquistar uma ou outra ou fazer as duas juntas, né? E o próprio poder público vai contribuir para você fazer a sua formação continuada, né? Então, eu acho que esse é o caminho aí para você aí,
tá certo? Vendo de longe aqui, mais uma vez, parabéns aí pela sua formação. E física você já está dando aula, você pode fazer segunda graduação em física, como falamos, ou você pode fazer a segunda graduação de inglês ou formação pedagógica em inglês. Você veja qual que você queira aí, né? E tenta o espaço público aí, né? Para o professorado. Eu venho falando isso aí há mais de, deixa eu ver, desde 2000, eu venho falando a mesma coisa, eu era metalúrgico ainda, ó. Para o professorado aqui no Brasil, para ser absorvido melhor pelo mercado, o melhor caminho é a carreira pública, escolas municipais, pelo menos aqui em São Paulo. Depois tem a estadual, como professor também da rede pública, tá certo? Você tem escolas particulares que pagam bem, mas o drama, eu tenho muitos amigos e amigas, né, até hoje, que dão aula, mas é um tormento todo final do ano, aquela insegurança, você não sabe se vai ficar ou não vai ficar. E um professor não pode ter essa insegurança, ele tem que ter uma tranquilidade para fazer o trabalho dele. E essa tranquilidade é muito importante para você progredir na carreira. Você não pode estar inseguro, né? Enfim, é isso que eu tenho para falar para você, é isso aí, tá certo, William? Escolha uma das alternativas, né? Que eu acho que dependendo aí de como for, você vai fazer as duas, né? Ou escolher uma ou outra ali que você acha que dê prioridade. Eu acho que você deve priorizar a física, é a sua margem de segurança, onde você domina, também domina o inglês, né? Faz essa formação, tem habilitação, beleza, tem habilitação, professor. Faz concurso público. Dentro do concurso público, passou, entrou lá dentro, faz o inglês agora. Aí você, estando lá dentro da máquina, você pode pensar no doutorado. E aí o que vai acontecer? Com tudo isso em progresso, né? Nós estamos fazendo uma futurologia, tá? Uma perspectiva positiva que você apresenta aqui. Né? Pode não acontecer nada disso, mas pode acontecer. Nós desejamos que aconteça. E aí o que acontece? Vai surgir a oportunidade de você dar aula como professor em universidade, faculdade. Por quê? Porque pela sua formação de especialização e mestrado, né? E dando aula, então você vai dar aula como uma formação acadêmica ok, muito qualificada, e a prática. E o aluno universitário que está fazendo um curso de licenciatura, ele precisa estar ao lado de professores e professoras que tenham a base sólida da educação básica. E o que acontece hoje? Tem muitos professores medalhões aí, que tem mestrado, doutorado aí, dando aula no ensino superior, só sabe aquela disciplina específica, mas ele não tem conhecimento da educação básica, ele está desconexo da realidade. E a gente precisa passar isso para os futuros professores, né? Então eu vejo em você essa pessoa. Por que eu falo isso, meu caro William? Estou me estendendo um pouco aqui, né? Porque eu dei muita sorte na minha formação. Eu fiz licenciatura em pedagogia pela Unopar, quando era só Unopar. Agora é uma salada. A qualidade era outra, caiu o padrão, infelizmente, que eu vou fazer. Eu fiz semipresencial, tá? E o que acontece? Eu tive umas professoras no estágio, tanto na educação infantil quanto nos anos iniciais. A Rosana Betânia estava vendo hoje, né? Mandar uma mensagem para ela. Ela mora em Campinas, aposentou já, né? Ela estudou magistério pelo Cefam e ela fez pedagogia, né? Pela PUC, se não me engano. O estágio que eu tive com essa professora, muito bacana, bonita pra caramba também, né? Desculpa aí. Olhos verdes, né? Assim você via de longe o olho, rapaz do céu. E aí, o que acontece? Essa professora me passou tanta prática, caminhos, que, cara, como que eu vou pagar você, professora, né? E também, nos anos iniciais, essa história eu sempre estou contando aqui, tive uma professora que ela tinha acabado o mestrado, fez um projeto na escola com mestrado, e estava fazendo seleção para o doutorado, tá certo ou não? E ela de vez em quando dava aula no ensino superior.
tá certo? Então, quando eu vi essas mulheres em ação, eu falei assim, cara, é esse o caminho. E ela me falava assim, João, você ser professor de escola particular é bacana, mas tem essa segurança. No estado ou no município, quando você adentra esse espaço, você vai fazendo os cursos, é difícil, mas se você consegue, você vai ter um retorno financeiro depois. E ao mesmo tempo vai ter um retorno acadêmico. Isso vai te dar um respaldo para você conseguir galgar aulas lá em cima também. É um dinheiro extra que você vai conseguir também dando aula no ensino superior. Só que você vai ter a base sua como professor da rede pública. Então, essa segurança, com essa performance que você tem, que eu vi dessas professoras aí, por isso que eu estou falando isso para ti, tá certo? Estou enxergando em ti essas questões aqui. Que eu via lá atrás, isso aí foi no estágio que eu fiz em 2007 na educação infantil, em 2008 nos anos iniciais. Foram 150 horas na educação infantil, foram 150 horas nos anos iniciais. Essas professoras que eu conheci nesses espaços, eu agradeço demais, sem palavras, né? Fui muito feliz ali no curso de pedagogia, 4 anos praticamente ali, né? Na Unopar, meus amigos, minhas amigas, muitos já eram professores, só tinha um magistério, né? E a gente aprendeu muito com essas pessoas. Então, meu caro William, obrigado pela confiança é tudo. Esses são os caminhos que você tem para você aí, tá bom? Mais uma vez, muito orgulhoso de ver a sua dedicação aí. Isso aí vai ser premiado um dia, pode ter certeza que sim. Duvide de tudo. Depois duvida da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.